Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre mais um método de estudo. Nós já falamos sobre o método de estudo intercalado e sobre o método de estudo Pomodoro. Hoje a gente vai trazer o método de estudo mnemônico, mais um método de estudo para a gente tentar colocar na rotina e ver qual método de estudo cada um se adapta melhor. A gente consegue fazer mais de um método de estudo também, mesclar os métodos de estudo. Mas hoje a gente vai falar só sobre esse método de estudo, estudo mnemônico. Então, apesar do nome complicado, este conceito está relacionado à criação de palavras, frases, esquemas, símbolos ou gráficos simples que auxiliam na assimilação e memorização de conceitos mais complexos. Então, quando eu preciso ter um conceito muito grande ou alguma coisa que eu tenho que decorar, então eu posso transformar, por exemplo, o início dessa sequência como uma palavra. Então, eu vou dar exemplos depois para vocês entenderem, né? E então, uma palavra que eu lembre e cada inicial, cada vogal ou sílaba que faz parte dessa palavra vai ser uma sequência de algum conceito que eu tenho que decorar, vamos dizer assim, né? Algum conceito complexo que é mais difícil de lembrar. Então eu relaciono com alguma palavra, com alguma frase, né, com algum gráfico, de alguma forma que fique fácil de ser lembrado. Então, cada um pode criar o seu de acordo com o conceito que está em dificuldade. O método de estudo mnemônico é aquele em que criamos frases engraçadas, rimas, músicas ou associações fáceis de lembrar para assimilar um conteúdo. Então, eu posso criar uma frase, uma paródia, uma rima, uma música, adaptar uma música da moda, que de repente está todo mundo cantando, aquela música chiclete, e colocar, transformar o meu estudo ali, o que eu preciso, o meu conteúdo, transformar aquele conteúdo no meu na música chiclete e fazer com que aquilo fique mais fácil de ser guardado, né, de memorizar. Porque se eu estou usando já essa música base tão conhecida para um conteúdo, então esse conteúdo ele vai vir na memória mais fácil. Então, fica mais fácil de assimilar esse conteúdo dessa forma. E a gente pode fazer essa associação com qualquer conteúdo e em qualquer palavra, em qualquer frase. Cada um pode montar o seu estudo. A gente tem exemplos, muitos exemplos, que todo mundo até dá como estudo mnemônico, né? Para concurso. Então, já tem essas palavras que já todo mundo estuda dessa forma, mas cada um pode montar o seu próprio, com a sua música que gosta, ou com o nome de repente encaixa o nome de um cachorro, de uma pessoa, ou qualquer coisa que você faça essa associação mais fácil. Está comprovado que a memória humana armazena informações com mais facilidade quando estas são associadas a sequências organizadas e simples, que vão ajudar a gravar eficazmente os dados. Então, a memória, ela tem mais facilidade quando a gente associa as sequências
que são já do nosso, como eu falei, a música que você já está acostumado a cantar, você adapta com algum conteúdo, né, modificando a letra, e vai ser muito mais eficaz eu conseguir gravar esse conteúdo, porque a memória ela vai armazenar com mais facilidade esses dados. Os mnemônicos podem ser criados livremente, desde que façam sentido para quem memoriza. Então, é o que eu falei. Existem os mnemônicos já prontos para concurso, que todo mundo conhece, né? Aquela palavra que significa a inicial, cada inicial acaba num conteúdo de uma disciplina, de um componente curricular. Só que cada um pode criar o seu mnemônico. Então, você pode criar com a música que você gosta, com aquela música lá do TikTok, tá todo mundo dançando. Então, você pode criar ali o seu conteúdo que você tem mais dificuldade, você pode criar e colocar na música que você mais gosta. Até com a dancinha que você gosta. É importante que esse conteúdo seja assimilado mais fácil, né? Que é o nosso resultado final que está importando. Então, a sequência, caso essa sequência seja complicada, o resultado não será eficaz. Então, a sequência que você montar tem que ser fácil para você, tem que fazer sentido para você, que daí vai ser eficaz esse conteúdo ser assimilado. Então, é mais uma forma de otimizar o tempo no estudo. Então, o que eu tenho trazido em todas as aulas é a otimização do tempo. É você conseguir captar esse conteúdo, memorizar o conteúdo, entender, né? Esse conteúdo de uma forma mais fácil, mais leve, mais rápida, com mais foco, com mais atenção, porque quando você foca por menos tempo que seja em uma atividade, você consegue captar muito melhor do que quando você está disperso em um monte de atividades. Então, desde a primeira aula do semestre, a gente fala muito sobre isso. Tirar as distrações, né, nos momentos que você está estudando, ter foco, ter concentração. Que esse tempo ele vai ser muito menor do que quando você tenta estudar e fazer outras coisas ou ter outras informações junto naquele momento. A presença de cada uma das letras do mnemônico funciona como um gatilho para a memória, diminuindo as suas chances de esquecer o conteúdo. Afinal, você já tem uma dica da inicial e de quantos são os conceitos que você deve listar, de acordo com o número de letras na palavra. Então, é como eu falei, a memória, ela já, se eu lembrar a palavra, eu vou mostrar para vocês exemplos. Com o conteúdo, a inicial de cada palavra, a inicialzinha, vogal de cada uma e a consoante de cada uma, vai ser então parte do meu conteúdo. Se eu sei que tem aquela quantidade, né, de letras iniciais, ali eu já tenho muito menos possibilidade de errar. Porque eu já sei aquela quantidade e eu sabendo a inicial fica muito mais fácil de lembrar. Já sei quantas são e quais as iniciais. Se eu partir desse princípio, então já fica o gatilho da memória muito mais fácil para esse estudo. O estudo mnemônico é mais antigo do que se imagina. Sua primeira evidência escrita data de cerca de 55 anos antes de Cristo, por meio do método IOSSE, relatado na obra de oratório de Cícero. Então, é muito antigo o método já. E foi se perdendo. Se a gente pensar que hoje é tão pouco utilizado,
né, e que poderia ser muito mais utilizado em concurso, em prova, para facilitar esse estudo, esse conteúdo ficar mais fácil de ser assimilado. Estima-se que essa técnica possa ser ainda mais antiga. Então, pensa, 55 anos antes de Cristo, mais antigo ainda que isso, já quanto tempo que pode estar sendo utilizada, que era utilizada, né? Afinal, antes que o alfabeto fosse inventado, a capacidade de memorização era um atributo essencial. Então, mesmo antes de existirem, né, o alfabeto, a memorização sempre teve que existir, né? É um atributo para a preservação das histórias dos antigos povos. Assim, era comum que se fizessem associações com diferentes recursos, desenhos, locais, frases ou cantos. Então, sempre na história foram feitas associações de conteúdos com outros recursos para ficar fácil, tá? Com um desenho, com um local, com uma frase, com uma música. Então, essas associações sempre existiram, mesmo antes de existir o alfabeto, que essa memorização sempre teve, sempre existiu, sempre teve que existir. Então, sempre foram usados esses recursos aí, essas associações, para facilitar. A palavra mnemônica tem origem no termo grego, mnemônicos, que significa o uso correto da memória. Assim sendo, ao praticar essa técnica, você precisa criar gatilhos para que consiga lembrar dos conteúdos que estudou. Então, não adianta eu criar o meu gatilho, o meu conteúdo lá dentro da minha palavra, dentro da minha música, dentro do meu desenho, e depois eu não conseguir lembrar o conteúdo. Eu não consegui lembrar esse gatilho tem que fazer eu lembrar o conteúdo, é uma coisa puxando a outra. Então, criar estímulos para que o cérebro faça associações que possibilitem puxar na memória as informações que você precisa em determinado momento. Então, tem que treinar também. Você vai fazer o mnemônico, tem que saber o conteúdo, lógico que muito menos do que se eu não tivesse um mnemônico para me lembrar, que ali eu tenho um gatilho para lembrar do conteúdo. Mas esse treino de associação é muito importante, porque eu vou ter que aprender a puxar as informações da minha memória a partir desse gatilho. Então, é tudo para facilitar esse aprendizado. É tudo para melhorar e otimizar o meu tempo. Como eu sempre falo, os métodos de estudo são para nos ajudar a gastar menos tempo e a conseguir entender muito melhor o conteúdo, lembrar o conteúdo, entender. E cada um tem um jeito de estudo, se adapta melhor a um dos métodos de estudo. Por isso que eu estou citando vários. E a gente ainda pode mesclar eles, né? Então, eu vou citar vários e a gente vai trazendo aí o que cada um se adaptou melhor. E você fazia isso e nem sabia que era essa palavra, mnemônico, né? Eu já fazia isso, eu já colocava na música, fazia paródia, fazia desenho para lembrar, não sabia que eu estava fazendo esse método de estudo, só que eu já executava, porque é o meu método que eu inventei já a vida inteira, tipo, para mim. Então, tem gente que já executa e nem sabe, né, que faz esse método de estudo que é muito eficaz. Muitas pessoas já estudam por algum método sem nem saberem, né? Então, elas já acharam ali o método delas estudarem, delas compreenderem o conteúdo de uma forma eficaz, sem nem estudar o método de estudo, né? Elas já atravessaram e já chegaram num ponto lá para elas. Mas outras pessoas têm mais dificuldade.
Então, precisa testar cada método de estudo para ver qual método que se adapta melhor. Então, é isso que a gente está trazendo. Está trazendo aqui possibilidades para vocês estudarem, para que o estudo não se torne tão chato, tão pesado, que seja uma coisa leve, uma coisa gostosa, né? Aqui no caso dá até para fazer brincando, né? Vocês criam aí uma associação com uma música que está todo mundo lá na sala cantando, cria uma associação na matéria de português ou de matemática, sei lá, o que tem mais dificuldade e começa a aplicar ali na sala aquilo que todos, inclusive, podem participar e todos conseguem, dessa forma, alcançar ali o conteúdo que precisam, né? Nosso cérebro possui uma capacidade limitada de retenção da informação, constantemente selecionando aquilo que julga ser mais importante, para que não acabemos sobrecarregados. Então, nosso cérebro é igual ao computador. O computador deleta, né? Ele não tem de vez em quando que fazer formatar, limpar, deletar, né? A memória está cheia, é igual à nossa memória. Só que a nossa memória é automaticamente, ela vai deletando, ela retém uma quantidade de informação. E se vocês souberem agora quanto que é essa informação, a gente fica até em choque. Porque o cérebro acha que vai sobrecarregar, então ele retém um pouco. A gente esquece 70% de tudo que aprendemos em 24 horas. Se a gente pensar que é só 30% que a gente retém de informação, então, sinceramente, eu gostaria que fosse um pouco mais, né? Porque em 24 horas, né, pensando em quanto tempo que a gente estuda, só 30% que fica ali, que retém, é muito pouco, se a gente for pensar, né, aqui. Mas é assim, o nosso cérebro funciona dessa forma, ele já não tem como programar, né, como no computador, aumentar a memória, né? Tem como a gente fazer isso. Esses métodos de estudo vão fazer com que a gente retenha de forma mais fácil, otimizando o nosso tempo, né? Então, é uma forma de melhorar esses números aqui, na medida do possível, né? Acrônimos são palavras formadas por meio da junção das letras iniciais. Agora, aqui a gente vai dar alguns exemplos de mnemônicos, tá? Acrônimos é um exemplo. São palavras formadas por meio da junção das letras iniciais ou sílabas de outros vocábulos. É o que eu dei de exemplo também no início aqui. Assim fica mais fácil memorizar algo curto do que vários conceitos isolados. Então, aqui eu vou trazer agora um exemplo mesmo, para vocês entenderem. Quem estuda para concurso sabe que tem esses mnemônicos já prontos, né? Aqui eu trouxe um exemplo da área de direito, no concurso de direito, para vocês lembrarem. Aliás, o direito que tem mais mnemônico aqui pronto já para estudar nos concursos, eu acho. Avalie os esquemas mnemônicos já existentes. Então, aqui, ó, vamos lá ver. É costume que sejam aplicados especialmente aos conteúdos legislativos, especialmente considerando que o maior índice de cobrança para esse assunto é a literalidade da lei. Então, é o que eu falei, tem muita coisa no direito que é muito decoreba, né? É aquilo, é no sentido literal, não tem como você modificar algumas coisas, né? Algumas coisas, até as palavras têm que ser aquelas. Então, se usam muito mnemônicos, principalmente nessa área. Então, aqui, você precisa decorar ali várias palavras, né? Aí, aqui, eles puseram capacete de PM como um exemplo. Todo mundo que estuda para concurso de direito conhece
esse mnemônico, tá? Trata sobre a competência jurídica da União, prevista no artigo 22 da CR, tá? Aí aqui do lado, só para vocês verem. Capacete PM. Então, direito comercial, agrário, penal, aeronáutico, civil, eleitoral, trabalho, espacial, processual e marítimo. Então, cada letrinha eu vou lembrar de um. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil lembrar da palavra e ir completando. Porque a palavra vai fazer, ela já tem ali os números que eu preciso. Então, por exemplo, capacete PM. Se eu pular o A, o E, o P, eu já sei, nossa, está faltando um, está faltando dois, está faltando três. Puxa na memória várias vezes até encontrar aquele que está faltando. E se eu tentar sem esse mnemônico, fica muito mais difícil, porque eu não sei se está faltando algum ou não sei com que letra começa, porque essa letra inicial, ela ajuda muito na lembrança, porque você sabe todos os itens. Só que essa palavra vai fazer com que você lembre mais facilmente de quantas e de qual seria. Ah, tá faltando uma aqui, olha, com C. Que será? Civil, né? É muito mais fácil lembrar. Então, isso aqui vocês podem montar para qualquer componente curricular. Vocês formam a frase ou a palavra que vocês quiserem, né? Então, esse aqui é um exemplo prático para vocês. É um exemplo que quem estuda direito, aí todo mundo conhece os mnemônicos, já tem outros também. Mas eu trouxe para vocês como exemplo. Música. Também é possível utilizar a técnica mnemônica por meio de músicas. São diversas as canções infantis que falam sobre letras e números. Por exemplo, ensinando as crianças a soletrar o alfabeto e a contar com facilidade. Então, música é o que eu falei. Música é muito fácil, porque música sempre, cada época, tem uma música que está todo mundo cantando, tem um ritmo, e a gente consegue colocar qualquer conteúdo dentro de uma música. Pode ser rimando, pode ser sem rima, né? Então, as canções infantis, então, que fala, as crianças, né, que a gente ensina as crianças, o infantil, por exemplo, tem muitos mnemônicos, né, de letras, de números para aprender, né? Daí aquela musiquinha fica na cabeça e vai aprendendo ali a contar, vai aprendendo o alfabeto e assim por diante. Então, música é um dos itens, né? Falei das palavras. Agora a música. Temos também aqui os desenhos. A técnica da mnemônica também pode ser usada por meio de desenhos. Quem está aprendendo um novo idioma, por exemplo, pode usar muito desse recurso. Então, quando a gente aprende, por exemplo, você entra no inglês, né? Os livros sempre trazem ali muito desenho, né? As palavras e o desenho. Porque o outro idioma sempre traz esses desenhos para vocês irem associando e a memória consegue fixar aquele conteúdo de forma mais fácil, tendo os desenhos também. Imagina você estudar outro idioma só com palavras, né? Vamos imaginar aqui agora. Imagina um livro só com palavras. Vamos colocar inglês, né? Estamos aprendendo inglês. Um livro só com palavras, né? Tudo preto e branco, só palavra. E imagina agora um livro com as palavras e os desenhos que significam aquelas palavras, né? É muito mais fácil para a memória, muito mais fácil associar com o desenho, entender e fixar. Porque os desenhos vão ajudando a memória a fixar também. O desenho é algo que eu sei, que eu conheço. Então, eu vou associando com aquela palavra
que a palavra é nova, a palavra eu estou aprendendo. Então, eu vou fazendo associações com as coisas que eu já tenho na memória. Aí que a memória vai tendo facilidade dessas associações. Então, a gente tem alguns passinhos básicos aqui. Primeiro passo: estude todo o texto, né? Segundo passo: faça resumos para organizar as ideias. Terceiro passo: crie perguntas e tente respondê-las com acrônimos, músicas, desenhos, etc. Quarto passo: estude os mnemônicos criados para fixá-los na memória. Quinto passo: volte a olhar os mnemônicos antes das provas, para refrescar a memória. Então, a gente vê que existe uma estratégia, né? Não é também, não tem como não estudar. Na verdade, sempre vai ter que estudar, né, gente? A gente tenta diminuir esse tempo, diminuir o tempo e aumentar o resultado. O resultado tem que ser mais satisfatório. Então, os passos, né? Primeiro, estude tudo, né? Isso não tem como. Estuda todo o conteúdo. Você tem que saber ali. Você tem que saber fazer o resumo daquele conteúdo. Então, estuda tudo e resume. Que é no resumo que vai estar ali a essência de tudo que você precisa. A essência principal, o esqueleto, né? Depois, vai criar a pergunta e tentar responder. Já criando alguma coisa. Você já pode jogar esse resumo ali numa palavra, numa música. Você tendo um resumo, tendo ali a essência do conteúdo, já consegue jogar em alguma associação, ou num desenho, né? Ou dependendo cada conteúdo ou cada pessoa vai se adaptar aí a um mnemônico, porque você está montando o seu mnemônico de acordo com a sua facilidade e partindo da sua dificuldade também, né? Que é aquele conteúdo que você está com dificuldade. Então, estude os mnemônicos criados para fixá-los na memória. Então, sempre estudar os mnemônicos, porque não adianta montar o mnemônico, estudar o conteúdo, montar o mnemônico, depois eu tenho que entender aquele mnemônico linkado ao meu conteúdo, né? Estudar os dois juntos ali. Eu vou cortando o caminho, mas eu tenho que fazer o processo inteiro. E depois, antes da prova, olhar o mnemônico para puxar o conteúdo de novo na memória. Então, estudar, resumir, eu monto o meu mnemônico e daí eu começo a estudar a partir do meu mnemônico. Pego esse esqueletinho já montado da minha música ou não e tento puxando o conteúdo. E fazer isso antes da prova, porque senão na prova você não lembra nem o mnemônico nem o conteúdo, né? Então, é uma forma de diminuir o seu tempo de estudo, porque você vai formatar um jeito de estudar e de lembrar do conteúdo muito mais facilmente. Utilize os mnemônicos durante as revisões. Não adianta criar diversos mnemônicos se você não os revisar. É o que eu falei. Monta, junta no conteúdo e fica voltando nele e puxando o conteúdo. Quer dizer, você tem que lembrar qual é o gatilho e o conteúdo que você já estudou vai vindo na memória, né? Porque afinal você já estudou para fazer o mnemônico. Então é um processo aqui. Não adianta criar e não estudar, né? Que senão depois eu crio um esquema. Quando chegar na prova, não vou lembrar que esquema que eu criei, que é do conteúdo muito menos eu vou lembrar, né? Se eu não lembrar o esquema. Então, eu tenho que ter essa informação sempre.
você perceberá que ao revisar pelos seus mnemônicos, você fortalece a capacidade de associação e também revisa o conteúdo, fortalecendo o estudo ativo. Então, eu vou estar, não vou estar sentado estudando naquele momento que eu estou lembrando o mnemônico. Às vezes eu estou dentro do ônibus, estou lembrando da musiquinha que eu mesmo fiz. Estou estudando, né? É um estudo ativo, eu estou revisando o meu conteúdo. Se uma palavra, estou vendo a palavra e estou repetindo a partir das iniciais quais são as palavras que eu teria que falar. Estou estudando, só que eu já estou estudando a partir do meu mnemônico. Então, eu estou aprendendo a revisar tudo isso a partir desse esquema que eu mesmo criei. Coloque seus mnemônicos na prática. O objetivo da criação de mnemônicos é auxiliar o seu processo de recordação, especialmente na hora da crise. Então, sabe aquela hora do branco? Aquela hora que você senta e esqueceu tudo? Você vai lembrar o seu mnemônico, a sua palavra. No caso que eu dei ali, capacete e PM. Ah, lembrei isso, já o branco já deixou de ser branco, né? Já deu um monte de luz aí. Então, é uma forma de recordar de uma maneira fácil o conteúdo. A hora que eu aciono esse gatilho, o resto vem. Então, é uma coisa muito importante aqui de fazer. Por isso, uma maneira de testar se o estudo mnemônico está funcionando é utilizá-los quando estiver estudando de maneira prática, na resolução de questões e simulados. Então, a gente só vai testar muito e quando a gente estiver lá na prova, lá ele vai funcionar, porque se você testou, você lembrou o conteúdo antes com o seu mnemônico, acionando esse gatilho, na prova também vai funcionar. Então, façam simulados. Por exemplo, se eu vou fazer um Enem, estou estudando, ou vou fazer a prova, faz um simulado, né? Simula que você está fazendo, que você está respondendo alguma questão com os seus mnemônicos para ver se o conteúdo vem aí na cabeça. Ao identificar o assunto, busque se lembrar do acrônimo ou a frase e escreva o próximo enunciado. Então, se você tem lá a pergunta relacionada àquele acrônimo, aí você já põe a palavra ali e já vai lembrando o seu conteúdo, né? A identificação dos termos é mais simples ou não. Caso os mnemônicos funcionem na hora de resolver questões e simulados, muito provavelmente virão ao seu resgate na hora de fazer a sua prova de concurso. Então, aqui a gente está falando das provas de concurso, que geralmente são mais utilizadas, né, os mnemônicos nessas provas. O ensino médio é justamente o preparo, né, para essas provas, para o Enem, para concurso, processo seletivo, de trabalho, né? Então, aqui a gente já está falando dos mnemônicos. E se você criar os mnemônicos em que você tem dificuldade, agora no ensino médio, com aquela musiquinha chiclete que você canta com os amigos o tempo todo e ainda pode levar para a sala de aula esse mnemônico para que todo mundo cante junto, para que todo mundo tenha esse chiclete junto e todo mundo vai bem na prova. E esse mnemônico que você criou no ensino médio, você vai levar para a vida toda, porque você não esquece. Então, aí, mais um método de estudo que eu estou trazendo para vocês como exemplo, para otimizar o tempo. Eu já trouxe 2, esse é o terceiro, vou trazer mais alguns e o desafio para vocês aqui é estudar com os métodos de estudo, com todos eles, e ver qual você se adapta melhor. Algum deles vai fazer com que você fale assim, nossa, esse foi a minha luz no fim do túnel. Agora eu estudo em menos tempo e vou bem em todos os componentes, em todas as disciplinas, porque eu aprendi a estudar. Então, você pode ter um método, você pode mesclar vários métodos, né? E
criar o seu próprio método. Então, essa é a proposta aqui da aula de orientação de estudos para vocês aí do ensino médio. Então, eu agradeço vocês, uma boa tarde e bons estudos.